Bom dia a todos. Estamos aqui mais uma vez para trazer a mensagem para vocês. E para mim é uma grande honra, mas também motivo de grande temor e de tremor. Esta manhã nós vamos falar sobre um texto que está lá no capítulo 1 de Atos, o versículo 8, que diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. No mês passado, não foi no mês passado, foi no mês de setembro passado, a Mitio e eu fomos para o Japão. Nós já tínhamos estado lá em 2 ocasiões para conhecer as igrejas locais, mas desta vez nós ficamos um pouco mais de tempo, ficamos lá pouco mais de um mês para conhecer em profundidade o Japão do dia a dia, o Japão dos japoneses. E para tanto nós visitamos não somente as cidades grandes como Tóquio, Osaka, Nagoya, mas também visitamos o Japão do interior, como se diz no japonês, o Japão do Inaka. E lá então nós pudemos conviver um pouco mais com os japoneses, um pouco mais com aquele pessoal que trabalha nas lojas de conveniência, que são os combini, que trabalham nas lojas de departamentos, nos restaurantes, nas estações de trem. Nós pudemos conversar com essas pessoas e percebemos que por trás dos sorrisos, do bom acolhimento, do bom serviço, por trás das gentilezas, existe um povo triste, um povo que eu poderia dizer infeliz. E eu fico pensando, como é que pode um povo que vive numa relativa estabilidade financeira, que vive praticamente livre da criminalidade, um povo que está cercado de tecnologias e facilidades, como é que pode um povo assim ser infeliz? Aí a gente fica primeiro imaginando, deve ser por causa dos tsunamis, deve ser por causa dos terremotos que acontecem a cada dia, mas em nenhuma dessas pessoas com quem a gente conversou, nós pudemos sentir que essa tristeza vinha dessas causas. Ninguém nunca mencionou sobre terremotos, sobre tsunamis, porque isso aí faz parte do dia a dia. Está integrado na vida deles, já não ligam mais, não é mais uma novidade. Mas nós pudemos entender, perceber que essa tristeza, que essa infelicidade vem da falta de perspectiva, da falta de visão de futuro, da falta de esperança. Nós percebemos que essa infelicidade vem daquela sensação de vazio que aperta o coração, que angustia a alma. E nós sabemos que esse vazio só pode ser preenchido por Jesus Cristo. O japonês é um povo tão carente de Jesus, porém tão difícil de ser alcançado. Em todas as casas lá no Japão, na entrada, existe um local pequeno, um local de mais ou menos 1 metro quadrado, 1,5 metro quadrado, que é onde as pessoas tiram os sapatos para entrar dentro da casa. E dizem que para que um visitante, uma pessoa, passe desse local, que se chama Genkan, para dentro da casa,
são necessários 3 anos de relacionamento. Então, ouvindo isso, parece que as portas do Japão estão fechadas para o Evangelho, não é mesmo? Porém, como já dizia o Silvio Santos, quando as portas se fecham, Deus abre uma janela. Porém, mais difícil do que um japonês abrir a porta da sua casa é ele abrir a porta do seu coração. E por isso, para evangelizar alguém no Japão, são necessários muitos anos, muita paciência, muita perseverança e muito, muito, muito amor. E nesse ritmo, então, quanto tempo, quantos anos seriam necessários para levar 10 pessoas a Cristo? Se nós formos pensar que somente o pastor ou o missionário vai realizar essa missão, vão ser necessários cerca de 10 anos para levar 10 pessoas a Cristo. E dessa forma, então, a gente fica desanimado, né? Pensando, puxa, o Japão nunca será alcançado. Essa estatística de 1,5%, 2% da população ser cristã, nunca vai passar disso, porque é tão difícil levar o Evangelho para essas pessoas. Mas aí que a gente pensa, puxa, qual seria a situação se cada membro da igreja fosse um missionário? Se a igreja tiver 10 membros que se dispusessem a ser missionários, ao final de 10 anos nós teríamos não 10, mas 100 novas pessoas convertidas. E esta justamente é a visão da igreja missional. Alguém já ouviu falar desse termo? Eu confesso que a primeira vez que ouvi falar sobre a igreja missional foi agora, quando nós fomos para o Japão. Já ouvi falar sobre a igreja missionária, mas não sobre a igreja missional. E nesta igreja missional, cada membro é um missionário que pratica e divulga a palavra de Deus, pratica e divulga a mensagem do Evangelho, não em países distantes, não em outras culturas, não em outros contextos sociais, mas dentro do próprio contexto, do próprio ambiente em que vivem. Essa igreja missional é formada por pessoas que entendem que o seu primeiro campo missionário é a sua própria casa, é o seu próprio lar, a sua própria família. Pessoas cujo campo missionário pode ser o seu ambiente de trabalho, a sua vizinhança, o seu círculo de amizades. E a igreja missional, então, tem uma identidade, e no seu DNA está a palavra de Jesus que diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, conforme está lá no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E na igreja missional, então, a pregação do Evangelho não está em programas evangelísticos, em campanhas evangelísticas, em programas, eventos esporádicos, mas a pregação do Evangelho está incorporada no seu dia a dia. E esses eventos de campanhas devem ser realizados também, mas tem que ter uma continuidade, um acompanhamento daqueles que são salvos. Caso contrário, essas pessoas que receberem a Jesus como seu Salvador serão órfãos na fé, se não forem acompanhados. São semelhantes àquela semente que é lançada na terra, no terreno rochoso, e onde a terra é tão pouca que, saindo o sol,
A semente brota, mas logo seca, porque não tem raízes. E a igreja missional, então, é essa igreja que retorna à origem do corpo de Cristo, e seus membros têm como foco a pregação do Evangelho, de serem testemunhas da salvação de Jesus, dentro do contexto em que vivem. Por isso, os membros da igreja missional não somente vão à igreja, mas levam a igreja para pessoas que precisam de ouvir o Evangelho. A igreja missional não está restrita às paredes do templo, mas é uma igreja sem fronteiras, uma igreja voltada para fora. O Adore é a igreja missional em ação, onde os membros da igreja são os missionários que levarão a palavra do Evangelho para toda criatura. Porém, o trabalho do Adore também tem que ter uma continuidade para que aqueles que receberem a salvação em Cristo Jesus sejam apoiados e sejam acompanhados até que atinjam a maturidade em Cristo Jesus. Contrariamente à igreja missional, a grande maioria das igrejas hoje em dia é uma igreja voltada para o seu interior. As igrejas atualmente são geralmente voltadas para os seus próprios membros. São conhecidas como a igreja do consumidor. São como um supermercado com as prateleiras cheias de produtos, de serviços, e que os membros vêm aos domingos, chegam na igreja, pegam aqueles produtos, aqueles serviços que lhe interessam, vão embora e voltam na semana seguinte. E nessas igrejas, os membros são alimentados com bons sermões, são reanimados com louvor de qualidade, gastam suas energias praticando esportes, entretêm-se com programas sociais bem organizados e, ao mesmo tempo, recebem boas refeições. Além disso, têm à disposição aqueles voluntários que estão lá, pessoas dedicadas para cuidar de seus filhos. O grande problema da igreja do consumidor é que ela tem de estar constantemente renovando as suas atrações, porque quando um membro dessa igreja se cansa, enjoa daquela programação, daquelas atrações, simplesmente vai embora. E outro problema da igreja do consumidor é que ela tem atraído somente pessoas crentes, pessoas que já são convertidas, que já receberam a Jesus como Salvador e vêm nas igrejas do consumidor procurando novas atrações e outras novidades. Por isso, a igreja do consumidor não contribui para o crescimento do reino de Deus aqui na terra, porque trabalha basicamente com pessoas convertidas. A igreja é vista não como o corpo de Cristo, como o corpo vivo de Cristo, mas como o templo, como a edificação, como a organização, como um local de convívio. A igreja pode estar vestida com uma nova roupagem, pode estar atualizada tecnologicamente, contextualizada no mundo moderno, porém continua centrada em si mesma. Algumas oferecem até assistência psicológica, assistência emocional, assistência empresarial, porém a igreja continua voltada unicamente para os seus membros. E a igreja do consumidor geralmente é dirigida de forma empresarial, sendo que suas atividades são definidas em função dos seus indicadores de performance, indicadores de desempenho. E ultimamente as igrejas do consumidor têm sido transformadas em centro
de posicionamento ideológico e político. Eu sinto dizer isso. Onde converter um opositor para a sua ala política é tão importante quanto levar a pessoa para Cristo. A igreja missional, ao contrário, além de proporcionar aos seus membros um local de fortalecimento mútuo, ela investe nos membros de forma a capacitá-los para que saibam aplicar as suas vocações no contexto em que vivem. E na igreja missional, muitas vezes, os indicadores de desempenho são diferentes daquelas do mundo empresarial, em que o sucesso não é medido pelo crescimento do número de membros, mas pelo crescimento do número de membros que são enviados para fora da igreja, para pregar o Evangelho fora da igreja. E a igreja missional é a única organização que existe para os não-membros. Tem um teólogo alemão que se chama Dietrich Bonhoeffer, que ele dizia que uma igreja só é uma igreja se ela existir para aqueles que estão do lado de fora. Agora, pergunto, a igreja missional pode se tornar uma igreja missionária? Sim, mas nós, em primeiro lugar, vamos entender a diferença entre a igreja missional e a igreja missionária. Enquanto na igreja missional, cada membro é um missionário dentro do seu contexto social, na igreja missionária, é aquela igreja que envia pessoas vocacionadas para outros contextos, para outros países, para lugares remotos, para lugares onde o Evangelho ainda não foi alcançado. Então, esta é a diferença. Assim sendo, alguns membros da igreja missional podem ser designados para pregar o Evangelho em outros países, assim como diz a Bíblia, né? Em Jerusalém, que seria a nossa casa, em Judeia, que seria a nossa vizinhança, em Samaria, que seria o nosso ambiente de trabalho, e até os confins da terra. E essas pessoas, algumas são vocacionadas para irem, porém, a igreja toda, ela atua como cooperador desses missionários, atua como mantenedores, intercessores, suportes financeiros, logísticos e emocionais. Outro dia, numa reportagem na televisão, eu vi o salvamento de uma criança que caiu dentro de um poço. E nessa reportagem, um dos bombeiros amarrou uma corda na cintura e desceu no fundo do poço, enquanto que outros dois seguravam a ponta da corda, sustentando aquele bombeiro que desceu no fundo do poço. A vida daquele que estava lá no fundo dependia dos dois que estavam segurando a corda, e a vida da criança dependia dos três. É assim que funciona a igreja missionária, ou assim que deveria funcionar. Um vai lá na frente de combate, mas os outros ficam lá sustentando a corda para que o missionário então tenha condições de exercer a sua atividade lá nesses locais. Um dos propósitos dessa última viagem que nós fizemos para o Japão foi participar da conferência missionária, cujo preletor foi o pastor Luiz Saião. E o pastor Luiz Saião, além de ser um grande teólogo, conhecedor profundo da Bíblia,
ele estudou bastante a tradição, os costumes, a filosofia dos japoneses, e ele estabeleceu inclusive várias camadas da sociedade japonesa com o intuito de definir as formas desse povo poder ser alcançado com maior facilidade. Então ele traçou o perfil de alguns japoneses, estabelecendo os segmentos da sociedade e como a sociedade japonesa é fundamentada em sua identidade social e cultural. E para os japoneses, o shintoísmo, o budismo, mais que religião, mais que profissão de fé, são expressões da cultura japonesa. Assim sendo, tentar evangelizar um japonês, mostrando as inconsistências, as falhas do shintoísmo, do budismo, é considerado um atentado contra a sua própria cultura milenar. Por isso, tentar evangelizar um japonês dessa forma é fazer furo na água. Vai dar ruim. Nunca vai dar bom resultado. Talvez seja por isso um dos motivos pelos quais a pregação no Japão, do Evangelho no Japão, praticamente andar de lado, não progride. Outro motivo tem sido a falta de recursos financeiros. O Japão é um país de primeiro mundo. O custo de vida no Japão é muito alto. Os aluguéis são muito altos. O transporte custa muito caro. Os serviços, água, luz, energia, internet, custa muito caro. Pelo menos para nós que somos de terceiro mundo, né? E justamente por isso, a pregação do Evangelho exige muitos recursos, recursos que são altos, recursos financeiros. E o terceiro motivo, que é consequência justamente do segundo, é a falta de obreiros. Porque não é fácil para um obreiro sobreviver no Japão com custo de vida de primeiro mundo e salário de terceiro mundo. Dessa forma, então, poucos têm condições de permanecer naquele país porque não têm condições de sobrevivência. E nessa viagem que nós fizemos para o Japão, nós pudemos estar durante 3 dias com vários missionários, vários obreiros, vários pastores que estão trabalhando lá no Japão, e nós pudemos sentir as dificuldades que eles passam para poder então pregar o Evangelho. Além da privação de viverem fora do seu contexto social, além da privação de viverem fora do ambiente familiar, além do problema de comunicação da língua, além do bullying, que muitas vezes seus filhos são submetidos por serem filhos de estrangeiros, falta-lhes o mínimo para poderem sobreviver. Alguns têm passado até por problemas mentais, porque nada dói mais a um coração de um pai de família que não poder dar à sua família o básico, atender às necessidades básicas da sua família. E eu fico pensando, como é que esse pessoal, como é que esses missionários podem exercer um trabalho eficaz, com qualidade, se estão preocupados com a própria subsistência? Ser uma igreja missionária tem o seu preço. Se por vezes Deus nos concede além daquilo que nós necessitamos para viver, é para que a gente seja canal de bênçãos, para poder então
fazer fluir os recursos para essas missões que estão precisando. Lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 10, está escrito: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Por isso, quando a gente vê esse pessoal lá no Japão passando por todas essas dificuldades, nós não podemos ficar quietos, não podemos ficar parados, nós temos de fazer alguma coisa. E vou projetar aqui uma imagem que tem aí o mapa do Japão, um pedaço do mapa do Japão, mais precisamente a ilha maior, né, que é a ilha de Honshu. Está dando para projetar? Então, nessa ilha de Honshu, que é a ilha central do Japão, estão aí mostrados diversos nomes de obreiros que estão trabalhando no Japão. Da nossa denominação da Igreja Holiness, nós vemos aqui em Radano o pastor Márcio Kamiyama, sua esposa Ellen. Eles têm 3 filhos. Aime, Miho e Luca. E eles estão trabalhando na igreja aqui de Radano já há quase 20 anos. Ou já há 20 anos. Nós temos aqui na igreja de Yokosuka os pastores Celso Muta e o pastor Ricardo Nakano. Nós temos aqui na igreja de Toyohashi, mais ao sul do Japão, o pastor Adriano Kuroki, que é filho dos membros da nossa igreja, né? O Massa e a Sheila, são tios do Adriano Kuroki, que também já está há tantos anos no Japão. E dessa forma existem outros missionários, outros pastores, pastor Carlos Cauano, lá da Igreja Metodista Livre, mais ao norte, Rafael Vieira, missionário. E assim nós temos vários pastores que estão trabalhando, mesmo lá na ilha de Okinawa, nós tivemos também lá, também nós temos um missionário trabalhando lá. Mas o que eu queria dizer é que por trás de cada nome desses pastores existe uma história, existe um chamado, existe uma família. E alguns estão lá buscando almas, literalmente no fundo do poço. Será que você não se disporia a colaborar com o ministério de um deles? Será que você não se disporia a estabelecer um contato, ouvir a sua história, procurar saber quais são os seus anseios, as suas vitórias, as suas dificuldades? Associe-se a um deles no seu ministério. Eu posso conseguir os contatos. Você verá que algo vai mudar, não na vida desses missionários que estão lá trabalhando, mas algo vai mudar na sua própria vida. Você vai ver que a sua visão vai mudar, os seus valores irão mudar. Aos poucos você aprenderá a ser também um missionário, mesmo sem sair de casa. Um missionário que mantém, que sustenta um missionário fora do nosso contexto. Quando cada um se conscientizar da sua própria missão, deixaremos de ser consumidores
para nos tornarmos doadores, mantenedores, verdadeiros missionários. Seremos uma igreja com o DNA de Cristo. Se você, por outro lado, preferir contribuir de forma anônima, seja fiel no dízimo. Por meio do dízimo nós podemos contribuir para a obra missionária no mundo. A Igreja do Bosque, graças a Deus, além de contribuir para o sustento dos pastores da denominação que estão no Brasil, destina uma parte dos seus dízimos ao sustento dos missionários que estão atuando no Peru, na China e no Japão. Que tipo de igreja nós somos? Pode ser que hoje a gente se identifique mais com aquela igreja do consumidor. Porém, pode ser que a gente ainda esteja engatinhando, mas nós podemos estar no caminho de sermos uma igreja missional. O que importa é definir que tipo de igreja nós queremos ser. Qual é a missão da Igreja do Bosque? E o mais importante, qual é o meu papel? Qual deve ser a minha missão dentro da Igreja de Cristo? Qual o propósito de Deus para a minha vida? Que nós possamos atender ao chamado de Deus, conforme está escrito lá em Isaías capítulo 6, versículo 5, em que Isaías responde: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Que Deus nos ajude e que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos Te agradecer, louvar o Teu nome, porque o Senhor nos desperta para sermos pequenos missionários que possam colaborar para o crescimento do Teu reino aqui na terra. Que possamos ser despertados, Senhor Deus, para a nossa missão, que possamos entender qual é Teu propósito para nossas vidas. E nós oramos, Senhor Deus, pelo Japão, pelos missionários que lá estão, pelos pastores, pelas pessoas que estão dedicando suas vidas à pregação do Evangelho naquele local. E dessa forma também, Senhor Deus, em outros lugares do mundo, em lugares remotos, onde a Tua mensagem ainda não foi alcançada. Que a Tua graça, a Tua misericórdia esteja sobre todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado.